que é o que tem o menos índice populacional. 3 a 5% da população mundial tem o sangue tipo AB. E por que eles são os que aguentam mais as toxinas, tudo isso da vida moderna? Porque eles são uma síntese da vida moderna. É o tipo A com o tipo B moderno. Porque eles são extremamente atuais, né? Então, de uma certa forma, eles são os que o organismo deles está mais preparado para rechaçar os malefícios desta vida maluca, caótica que a gente tem, inclusive do estresse. Alô Brasil, alô mundo, alô Portugal, Portugal, tudo bem, meus amigos de Portugal? Estou sendo convidado aqui pela minha convidada para conhecer Portugal. Portugal, eu não conheço nem escala, quando eu fui para a Europa, foi por Portugal. Mas, quem sabe, em breve eu estarei aí em Portugal, na terrinha. Eu vou conversar aqui com Emília Pinheiro, que também vai palestrar daqui a pouco no Congresso de Práticas Integrativas no Autismo, né? Você que está acompanhando essa maratona de conteúdo tem observado que muito mais do que tratar, no caso, o espectro autista, você está aprendendo a ter mais saúde. Porque um corpo saudável, como diz o Dr. Larry Ribeiro, não tem espaço para a doença. Então vamos deixar o nosso corpo saudável. Emília Pinheiro, muito obrigado aí por estarmos conectados mais uma vez. E é verdade isso? Dá para ter um corpo saudável no século XXI, em 2023, com fast food, com água de todo tipo, né? Estou vendo aquela água lá que você não está adequada, agrotóxico, conservantes. Como é que a gente faz com o nosso organismo? Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarmos aqui. Eu terei a oportunidade de falar um pouco sobre a ciência dos tipos sanguíneos e sim, dá para ter um corpo saudável no século XXI, independente da idade, que isso é muito importante afirmar, porém não com fast food, né? A gente pode fazer alguma coisa parecida em casa, sem ir ao fast food, usando elementos dentro do seu sanduíche, digamos assim, ou da sua pizza, com uma outra conotação, que não traga malefícios ao organismo. Sim, é possível, nada de radicalismos. A Emília Pinheiro, ela é pioneira, né? Ela trouxe esse conceito, ela foi uma das primeiras que trouxe esse conceito de dieta do tipo sanguíneo, né? Então, cada corpo humano tem um tipo sanguíneo e nesse estudo, né, de várias décadas já, de pesquisadora que ela entendeu, né, através das pesquisas, que cada tipo sanguíneo se adequa melhor para um tipo de dieta. Mas voltando nessa questão do tipo sanguíneo, tem um tipo sanguíneo hoje que aguenta mais essa sujeiraiada toda, essa tensão, essa pressão, essa poluição? Por incrível que pareça, sim, tem. É o tipo sanguíneo AB, que é o que tem o menos índice populacional. 3 a 5% da população mundial tem o sangue tipo AB. E por que eles são os que aguentam mais as toxinas, tudo isso da vida moderna? Porque eles são uma síntese da vida moderna. É o tipo A com o tipo B moderno. Porque eles são extremamente atuais, né? Então, de uma certa forma, eles são os que o organismo deles está mais preparado para rechaçar os malefícios desta vida maluca, caótica que a gente tem, inclusive do estresse. Então, se eles conseguirem usar muito bem o gene do tipo A e do tipo B, porque eles têm a junção dos dois, eles conseguem desfilar nessa vida, desfilar em tapete vermelho. O problema é que eles às vezes não conseguem fazer essa conciliação, eles precisam de ter conhecimento para poder conciliar esses opostos e aí agride os demais, mas sem dúvida que eles seriam os mais preparados, são para a vida moderna. Mas não é porque você tem o sangue tipo A e B que você também vai abusar, né? Com certeza, é o que eu estou dizendo. Tem que estar ali naquele perfeito equilíbrio entre o calcanhar daqueles do tipo A com o tipo B, portanto precisa ter esse conhecimento e andar entre os pingos de chuva. Aí são os que realmente conseguem manobrar mais. E a seguir é o tipo B sanguíneo, porque eles também estão muito ali no caminho do meio. O tipo B sanguíneo, ele consegue também, bem manobrado, eles também conseguem desfilar na vida muito bem. Eu não sou desse tipo, então eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar. Temos que nos cuidar. Bom, mas até eu acabo fazendo as perguntas repetitivas porque sempre é um público novo, né? E as pessoas querem aquelas perguntas que você já sabe que eu vou fazer, que são as básicas, né? Que todo mundo faz, porque mas será que eu posso, será que eu não posso aquilo?
Então vamos lá, vamos começar pelo tipo A, pode ser? Pode. Então, a pessoa que tem o sangue tipo A, o que que ela não pode, fazer? Em termos de alimentação, De alimentação. e em termos de exercícios físicos, que é muito importante, porque ambas as situações têm a ver com a nossa ancestralidade mais remota. Então, a gente, quando fala em alimentação para um tipo sanguíneo, estamos imediatamente nos catapultando lá para o passado e vendo o que é que havia no entorno, naquele passado, que o tipo sanguíneo atual, né, do mesmo tipo sanguíneo, traz gravado como na sua memória genética. Então, o que é que havia nos tipos A lá atrás, o que é que eles comiam, o que é que havia no entorno? Gramíneas, grãos, alguns grãos, muito verdes, são os vegetarianos por natureza genética. Isto é um tipo A puro, como eu chamo, porque eu descobri outras subindicações para o tipo sanguíneo A e para o B. Então, tem outros subtipos assim? E eu descobri isso de ver tipos A, por exemplo, que não podem comer carne vermelha, a priori não podem comer proteína animal, e eu via eles babando por carne. Quando eles, nossa, mas como é que pode, doutor? Eu sinto o cheiro de churrasco. Eu já estou salivando aqui já. Pois é, saliva. E eu queria saber por quê. A gente sabe que existem muitos vãos, a ciência tem vãos que a gente desconhece profundamente, né? Mas esse era um vão que eu me intrigava. Então eu comecei a ter um insight e a perguntar a essas pessoas do tipo A que babavam, salivavam por carne vermelha, qual é o tipo de sangue dos seus pais? Então tinha um A, mas tinha um O, sempre ali no meio. Então essa pessoa que é um A e vai morrer do tipo A sanguíneo, tem o gene remissivo O, que lhe permite comer um pouco da proteína animal sem causar malefício à sua saúde. Obrigado, então, avô, obrigado, avó, bisavô, bisavó. Ao pai ou à mãe, não mais para trás, não avô, não avó. É imediatamente pai e mãe, não dá tios, nada disso, é pai e mãe. Então, mãe ou pai A e mãe ou pai O, traz um filho A com um gene remissivo O. A mesma coisa que o B sanguíneo também. O B, tendo um tipo de mãe O, ou tipo de pai O, também pega o gene remissivo O e permite comer coisas que o tipo B gosta muito de comer. Então, e que não pergunta poderia. aí para o seu pai e para a sua mãe que tipo é, para você poder saber essa subtipagem, entre aspas, aí no caso. Isso é uma sucessão fatorial inédita de minha autoria. Fui eu que descobri na marra, como se diz, depois de muito observação, pesquisar. né? Sim, mais de 5.000 pessoas que eu pesquisei. E realmente, como se diz... Bom, então o tipo A, um pouco mais tipo A vegetariano. Puro, é um vegetariano por natureza genética, né? E o sistema nervoso dele se baseia muito em cima do cortisol basal, em cima do cortisol. Então, um tipo A sanguíneo tem que se alimentar realmente adequadamente para que esse cortisol não seja um tropeço na sua vida. Por quê? Porque o cortisol inflama, o cortisol leva ao câncer, o cortisol leva às 3 doenças que mais matam no planeta o tipo A sanguíneo, que é a doença cardiovascular, o diabetes e o câncer. Então, muito cuidado com um tipo A sanguíneo que se alimenta de forma errada. Tá. E exercício físico, exercícios físicos muito... Veja, o cortisol, o que é que ele precisa? Baixar. Se precisa baixar o cortisol, nada de exercícios muito impactantes. E se a pessoa de um tipo A quer emagrecer, por exemplo, eu sempre digo, olha, basta você sentar numa boa poltrona com um bom livro que você emagrece. Mas como assim? Porque baixa o cortisol. Baixando o cortisol é um dos fatores que leva ao metabolismo a melhorar e a pessoa emagrece. Eu sempre brinco dizendo isso. Mas práticas suaves. Vai caminhar, olhando a natureza, ele se beneficia mais. Veja bem, todos os exercícios é para baixar os níveis de cortisol, que é a sua pedra no sapato. Tá. Isso é um tipo O, um tipo A. Tipo A. Do A vamos para o B. Para o B. Tipo B. O B é o do caminho do meio. Tá? Ele prospera, ele é o único tipo sanguíneo que tanto pode comer proteína animal quanto vegetal. Ele é o único, então ele está ali muito no meio do caminho e ele bem construído, sob o ponto de vista alimentar e dos exercícios físicos, ele prospera a sua saúde assim de uma forma muito vigorosa. Eu adoro o tipo B sanguíneo. Também gostei dele já. Ele é bem longevo. E exercício físico? Exercícios físicos também ali naquele caminho do meio. O grande problema do tipo B chama-se óxido nítrico, que é uma enzima extremamente fugaz que existe no organismo de todos nós. Essa enzima, ela aparece 7 segundos e desaparece muito rapidamente, ela é muito fugaz. Nos tipos B sanguíneos que estão mal direcionados,
essa enzima, ela entra no organismo dela e 2, 3 segundos desaparece. E isso tem um impacto muito grande a nível cardiovascular e a nível mental. Então, a gente tem que, a alimentação de um tipo B, a gente tem que o organizar com alimentos à base de óxido nítrico. E isso tem as relações todas dos alimentos nos meus livros, em quem faz uma consulta comigo, que eu oriento, quando é um tipo B sanguíneo, enfim. Tá. Aqui embaixo e não no site... pode comer frango. É o grande problema do... Pode proteína, mas não proteína de frango. O frango, jamais. Os ovos, sim, mas o frango provoca-lhe ataques imunológicos. E é a pior coisa para um tipo B sanguíneo. Porém, se ele tiver o gene remissivo O, permite-lhe comer algumas porções de frango sem que isso seja tão danoso à sua saúde. Bom, se você tiver com dúvida, eu vou deixar o link aqui da doutora Emília Pinheiro para você fazer a conexão com ela, fazer o curso, adquirir o livro e até mesmo aí se consultar. Falamos do A, falamos do B, agora é o AB. E o O. E o O daqui. Então, o AB sanguíneo, ele tem ele tem todos os alimentos potencialmente negativos do tipo A e do tipo B para levar em consideração. Né? Então, tudo aquilo que faz mal ao tipo A e que faz mal ao tipo B, ele terá que retirar. Mas tem uma exceção extremamente intrigante que a ciência ainda não descobriu. É o único tipo sanguíneo que é benéfico comer tomate, por exemplo. Quando o tomate é extremamente prejudicial ao tipo A e ao tipo B. Então, por quê? Se é a junção, por que as lectinas do tomate são tão favoráveis ao tipo AB? Não se sabe por quê. Então, tem muitas coisas assim que a ciência ainda não descobriu. Saladinha de tomate você está tirando aqui da nossa mesa, Emília? Como que é? Tomate aqui no Brasil, saladinha de tomate com alface e um limãozinho, ó. Esse é o grande problema. O tomate é considerado um alimento pan-hemaglutinante para a maioria dos tipos sanguíneos. Ou seja, ele aglutina os 4 tipos sanguíneos, sendo que a exceção será o tipo AB sanguíneo. Também não vai, assim, comer demais, mas é benéfico. Ele pode comer tomate tranquilamente. Ele tem enzimas que ajudam a... Consegue, né? Uhum. E exercício físico para o AB? Os exercícios adequados ao A, portanto, uma rotina de desacelerar o cortisol, não é? Menos estressante. Exatamente, mas também ele tem que modular todo o contexto do tipo B sanguíneo, né? Porque ele é o AB. Não, nós estamos falando do B agora, né? AB, do AB, pronto. AB. Ele tem que haver essa modulação de exercícios físicos, para um lado, para o outro, enfim. Então, aí quando você começa a entender, né, que cada tipo de sangue tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, no sentido de termos alguns cuidados, fica claro, né, no sentido de entender por que eu fico mais doente assim, mais doente assado, por que eu tenho esse tipo de comportamento, né? Agora veja que interessante isso. Diz-se que conhecimento é poder. Se eu sei os meus pontos fracos, se eu tenho esse conhecimento, por isso que é muito importante todos terem, fica muito mais fácil a gente conseguir equilibrar os nossos pontos fracos, não é? Agora, quando a gente não sabe, a gente vai de sola, vai pelo que todo mundo faz. Vamos fazer maratona, que é ótimo. É péssimo para um tipo A sanguíneo. É péssimo para o tipo A. É um tiro no pé dele. Então, ele precisa de caminhar tranquilo, suave. Agora, Emília, você está há muito tempo, né? Quase 30 anos nessa caminhada, né? E as pessoas estão abrindo a mente para esse tipo de conhecimento, os médicos, eu sei que você dá palestras, congressos, cursos, né? Inclusive para médicos, tudo. O pessoal está abrindo a mente ou eles... Sim. Nos últimos tempos eu percebo assim, uma adesão extraordinária. Eu acho que o advento do Instagram, que nos dá muita visibilidade, está trazendo pessoas cada vez mais. E eu reparo numa coisa, eu tenho 2 alimentos, Fernando, que são totalmente contraindicados aos 4 tipos sanguíneos, mas totalmente, 100%. Tá? Dois alimentos que faz mal ou que não é adequado para todo humano, então. A glutina, os 4 tipos sanguíneos, verificado. Com certeza. Quais seriam? Então, eu vou me arriscar a falar nesses 2 alimentos, apesar de ser uma grande controvérsia. E eu estou trazendo isso aqui agora, exatamente por isso que você mencionou. Há uns anos atrás, as pessoas queriam me matar. O meu Instagram, assim, havia dislikes assim, em quantidade industrial, como se costuma dizer. Hoje já não tem dislikes. Interessante. E cresceu muito o meu Instagram. Então, já começa a fazer um eco. Qual que é o seu Instagram? É o @EmíliaGPinheiro. Emília G. Pinheiro. Bem fácil. Muito fácil. Que eu vou falar nos 2 alimentos, eu tô até com frio na barriga aqui. Será que eu como esse alimento que aí? É carne de porco e todos os derivados
e o coco e todos os seus derivados. Mas coco, que é o que me pergunta. E na carne de porco, eu tenho muita ajuda da comunidade evangélica, né? Porque na Bíblia diz que não se deve comer carne de porco. Esses aí me defendem automaticamente, eu não preciso nem me defender. Mas do coco, como é que eu vou me defender? Então, que hoje virou coco ali, a aguinha de coco, pois é. natureza, Pois saudável. Pois é. Olha, Fernando, o que nos mata são as rotinas. Não é o que a gente faz de vez em quando. Então eu digo para os meus pacientes, vai para o Nordeste, seja feliz, toma a sua aguinha de coco, vai comer uma feijoada, coma a sua pururuca, o seu torresminho, de vez em quando não nos mata, não nos faz mal. Agora, eu tenho uma porção de argumentos científicos contraindicando realmente os porquês da carne de porco e do coco serem maléficos, apesar de serem alimentos funcionais. Todo o alimento é funcional, mas não é todo o alimento que é adequado a todos. E você é ela, hein? Não sou eu, não. É a Emília Pinheiro. Então, a água de coco, a carne de porco, né? A fruta coco aí no caso, nem para A, nem para o tipo B, nem para o tipo AB e nem para o tipo O. Exatamente. Ela aglutina os 4 tipos sanguíneos. Ah, mas eu como há muitos anos e não me faz mal. Tá? Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença fatal, essa doença não aconteceu no dia que recebeu o diagnóstico. No mínimo, ela já começou a ser construída há 10 anos atrás. No mínimo. Então, esse argumento cai por terra. E para concluir aqui, o tipo O, sangue tipo O. Benefícios e os cuidados. Para mim é muito fácil, eu sou tipo O, sou carnívora por natureza genética, me dou bem com carne, dentro da normalidade, sem exageros, obviamente. O que faz muito mal são os laticínios e os alimentos com glúten, o trigo, derivados, trigo, centeio, aveia e cevada, nesta ordem. Então, tipo O, ele pode comer o churrasquinho. Tranquilo. Ela fala tranquilo. Só não pode a linguicinha de porco, mas também uma vez ou outra. E eu criei um produto, eu e a doutora Geisa Quental, a gente criou um produto que é um antilectina. Tá? A gente pinga debaixo da língua e ela agoniza as lectinas nocivas dos alimentos. Então, até uma linguicinha de vez em quando dá para encarar. Olha que coisa boa. Exercícios vigorosos, porque o grande problema do tipo O sanguíneo, acho que já dá para perceber pela minha agitação, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, mas também tem que estar bem modulado, senão o estresse nos esmaga contra a parede. É o nosso ponto fraco. Bom, então não tem o sangue melhor, nem o sangue pior, se é que eu posso colocar com essas palavras aí no caso. Você tem sim que observar em que tipo você está e tomar alguns cuidados aí que a doutora Emília Pinheiro acabou de dizer aqui pra gente, né? Então, e com esse conhecimento você vai o quê? Selecionar melhor os seus alimentos e os seus hábitos, inclusive, né? Com essa questão de exercício físico, a mídia falando, faça academia, faça maratona, dê uma olhadinha no seu corpo, né? Ou melhor, até o corpo fala, né? O corpo fala. A doutora Emília Pinheiro sempre fala dessa questão frequencial, né? Desse sexto sentido que todos nós temos. Então, ouvir o nosso corpo também é fundamental, né? Com certeza. Um tipo A, por exemplo, que vai para a academia e fica horas numa academia, o corpo vai falar tremores, muito cansaço pós-exercício, a pessoa tem que chegar em casa e dormir pelo menos 1 hora para se refazer, muita vontade de abrir a geladeira e comer tudo que está lá dentro. Então, o corpo sempre fala e a gente não observa os sinais. E a ciência do tipo sanguíneo leva-nos a uma longevidade saudável, sem dúvida nenhuma. Tem pacientes de 90 e tantos anos que estão muito bem, muito melhor do que quando tinham 60, 70 anos. E esse tipo de cuidado pode começar em qualquer idade. Em qualquer idade. Tem gente que começou já depois dos 80. Conversei aqui com a Emília Pinheiro. Emília G. Pinheiro tem aqui no Saiba Mais, tá? Para você seguir aí no Instagram. Também vou deixar aqui o link do site dela para você que quer ter mais informações, fazer um curso, adquirir o livro aí. É o momento aí, né? Informação, conhecimento é poder. Mas você tem que fazer a sua parte, né? Só ler o livro, fazer o curso e ficar aí se alimentando de forma inadequada não vai dar certo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Deixa aí o seu positivo, faça o seu comentário aqui, compartilhe essa live aí no grupo da família, né? Aquele cunhado lá, que tipo de sangue ele tem? Já pega aqui um corte e já manda para ele lá. Eu sei que vai ter aí uma boa discussão aí no almoço de domingo com a família aí, tá certo? E se inscreva no canal do Fernando Betete.
Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo a todos e obrigada, Fernando.